Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída com Henrique Miranda e Can Robert Bueno. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. No ar, aqui da Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Sábado, mas é um sábado especial. Muito especial, Can Robert. Muito especial. Ouvinte, você internauta que nos alcança, esse programa não está no ar e não reclama, por favor, porque eu vou explicar. Nós estamos indo para o ar no dia 5 de abril, agora de 2025, porque esse convidado de hoje, muito especial, atravessou um oceano, de verdade, para estar conosco aqui. Hoje, recebendo aqui nossa bancada, junto com Isabel Nascimento e eu, temos Wagner Moura, fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, no plural. Então, atravessou um oceano para estar conosco e é uma gravação. Por quê? Porque não tinha agenda, muita demanda, muito trabalho. Ele só vem ao Brasil ajustar, não para um segundo. Esse trabalhador do Cristo parece que não tem relógio para parar e conseguimos a agenda de hoje. Estaremos gravando, na verdade, para você ouvinte, para você internauta, 2 programas, para o dia 5 de abril e para o dia 19 de abril. Hoje, esse que você está assistindo aqui começa com esse bloco. Aqui ao meu lado, ele, que vai dizer o olá para vocês, e ao lado aqui Isabel, que vai falar um pouquinho da trajetória dele para entregarmos então a palavra e nos mostrar esse trabalho magnífico, que é um trabalho que se faz com ele, um trabalhador do Cristo, em socorro daqueles que, independente das fronteiras, da raça, de sua língua, ele está junto daqueles que precisam do que é coração, solidariedade, fraternidade e amor. Com vocês, o alô de Wagner Moura. Seja bem-vindo, Wagner. Seja bem-vindo. Ele disse que eu vou falar um pouco de você, mas eu não quero falar, não. Eu quero que você fale um pouco de você, como é que surgiu a Fraternidade Sem Fronteiras. É uma alegria gigante estar com você aqui. A gente só tem a agradecer, a gente sabe que a sua agenda é completamente cheia, como o Can falou. E eu queria dizer uma coisa para os nossos ouvintes: vocês não fiquem tristes. Eu sei que hoje vocês não vão poder interagir com a gente mandando perguntas para que o Wagner responda, mas a gente já conversou aqui um pouquinho antes do programa e a gente tem um e-mail agora. Isso é papodespírita@gmail.com. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar alguma mensagem para o Wagner, vocês podem mandar por esse e-mail, porque eu tenho certeza que chegará às mãos dele. Dentro das possibilidades, a gente irá responder a vocês. Pode repetir? Isso é papodespírita. Tudo junto. @gmail.com. Esse é o e-mail do programa Isso é Papo de Espírita. E o nosso amigo Wagner vai poder receber as perguntas. Então não fiquem tristes, tá bom? Wagner, seja muito bem-vindo. Ele queria que falasse de você, mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar adjetivos, tá? Como ele falou, você é um trabalhador incansável do Cristo, que colocou a sua vida à disposição dos menos favorecidos. Você é um exemplo para muitas pessoas. Sempre brinco e falava quando estava na fraternidade na rua, somos todos assistidos, né? Não só as pessoas que a gente julga estar sendo assistidos, mas nós que estamos trabalhando, que trabalhamos juntos com você. Mas eu queria te perguntar, te dar as boas-vindas e falar como é que começou essa história de Fraternidade Sem Fronteiras, por que Sem Fronteiras, quais os valores. Wagner fala devagar, gente, ele assim não é tão elétrico que nem eu e Can, mas a gente tem muito para ouvir e aprender com esse irmão.
Isso que eu ia falar, eu não sou tão Bel, né? Tão Isabel. Gente, primeiro uma alegria, né? Poder estar aqui com vocês e na rádio, poder falar um pouco sobre a organização e um pouco sobre a nossa vivência, a nossa experiência. E é um papo de espírita, né? Então, é papo de espírita. E você fez uma pergunta que nasceu dentro desse movimento, porque a Fraternidade Sem Fronteiras, ela não tem nenhum tipo de fronteiras religiosa, política, de nacionalidade. Então, existe uma filosofia da organização, e aí eu vou te responder onde que começou tudo isso. Foi justamente no movimento espírita. No movimento espírita. Eu, muito jovem, a gente se dedicava aos projetos sociais ali de Campo Grande, né? Nas regiões mais desafiadoras ali da periferia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas já naquele momento eu já fazia alguns questionamentos sobre as fronteiras, né? Por que que nós tínhamos que fazer um trabalho, por exemplo, só no meu grupo espírita? Porque na comunidade era muita pobreza, muita necessidade, e aí eu fazia um grupo, o nosso grupo espírita ia lá, né, desenvolvia um trabalho social, de repente via um grupo católico, depois um grupo evangélico, depois vários grupos, e eu falava, gente, por que a gente não pode se unir? E a gente não conseguia se unir na época. Eu ficava incomodado com aquilo. Quais são essas fronteiras? Por que a gente não pode fazer um... E aí eu estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né? E eu não via nexo naquilo. Falei, peraí, mas o que está ensinando aqui, eu muito jovem, né? O que está ensinando aqui não está batendo com o que a gente está fazendo. A gente precisa criar uma... E aquilo começou a surgir na mente, né? No coração, como um princípio básico do que viria a ser no futuro. A gente precisa ser sem fronteiras. A gente precisa unir todas as crenças, todos os corações. E me questionava também sobre as fronteiras territoriais. Geográficas. Mas, gente, todos nós somos... Aquele jovem idealista, né? Gente, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Vivemos numa só aldeia global. Era tão bonito, né? Ouvir, né? Uma aldeia global. Se e Deus é Pai de todos, por que a gente vai colocar fronteiras territoriais? Bom, e não parava por aí, né, Bel? Ainda mais hoje, né, quando se fala na área política, por exemplo, não pode, né, tem que tomar até cuidado em se falar, né? Mas eu já questionava desde aquela época por que das fronteiras, né? Porque você via vários movimentos, cada um puxando para o seu lado, a sardinha para o seu lado. Mas peraí, a política, por exemplo, não está trabalhando para a humanidade, para o ser humano. Nossa, como seria bonito. Jovem idealizando, né? É um discurso em relação ao que é a ação de fato, né? A distância entre as duas, na verdade. Exato. E aí, mas, né, eu fazia também esse questionamento. Por que a gente não pode verdadeiramente trabalhar juntos, né? Mesmo com ideologias diferentes, sentar à mesa, enfim. E aí, nessas reflexões, foi surgindo a ideia do Sem Fronteiras, de se abrir um movimento sem fronteiras. Já que todos nós somos irmãos, sem fronteira religiosa, política ou de nacionalidade, e todos nós pudéssemos trabalhar junto desse movimento em prol de quem? Do irmão que mais precisa. Porque se a humanidade toda é a nossa família, se todos somos irmãos, trabalhando nessa filosofia, nesse ideal que eu estudava, né, como família universal, né, no Espiritismo, então a gente tinha que conhecer todos e trabalhar por todos. Mas por onde que nós começaríamos? Aí, o que me vinha, e aí desde a minha adolescência, o que vinha na mente era crianças que morriam de fome na África. Isso vinha na minha mente desde os 12 anos de idade. E você comentou, Bel, no carro vindo para cá, sobre o We Are The World. O We Are The World, né, que foi aquele movimento de 84, 85, morreu mais de 1 milhão de crianças à fome no deserto da Etiópia. E teve aquele movimento mundial, né, os artistas norte-americanos fizeram aquele trabalho extraordinário, né?
do We Are The World, e a gente cantava nas escolas e via aquelas imagens, chorava com aquelas imagens. A gente né? comentava isso no carro hoje, né? E a Exatamente. ideia, por mais chocante que pudesse ser, é exatamente tirar das sombras uma realidade que era escondida de todos e para que tivéssemos um mínimo de percepção de que há alguém muito mais além, né? Além das nossas fronteiras, né? Nossas fronteiras da casa, da cidade, do lar, do trabalho, do conjunto, e perceber quantos estão precisando, clamando ajuda, né? Então, esse movimento War the World, ele promove essa mexida através da música e de todo aquele movimento de propaganda, que foi positivo. E aí você engajou nesse corte e saiu que é fora... Desde aquela época, então, ele já estava tocado. Então, né? mas ainda muito jovem, muito criança, 11, 12 anos, né? Mas aquilo ficou gravado. Eu vim saber o que significa isso só depois de muito tempo, né? Quando eu, conversando com Divaldo Pereira Franco, ele diz, olha, Joana de Ângeles está aqui do meu lado, dizendo que você... Aí foi forte, né? Foi forte. Que você firmou um contrato no mundo espiritual, né? Se comprometendo com esse trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras. Daí a ideia né? fixa que vinha em você, já era Desde aquele criança. contrato assinado. Exatamente, aí que eu fui entender, né? Claro, a gente como espírita, né? Eu sou espírita, ainda que a organização ela seja esse movimento sem fronteiras, eu não, eu sou Mas espírita. antes de tudo é um cristão. Sim, E eu sou antes de espírita. tudo segue a máxima do Evangelho que diz que é Pronto. fora da caridade que não existe salvação, não é a religião ou qualquer outra fato. Pronto. Mas então, vindo com toda essa reflexão, então ele diz, olha, foi um encontro, você assinou um contrato no mundo espiritual. Né? Foi essa a linguagem, um contrato. Interessante que antes de abrir a organização, eu tive uma história aí de 20 anos antes de abrir. Então foi desse momento exato do We Are The World, ver as crianças morrendo de fome na África, até fundar a organização foram 20 anos. E nesse processo eu não gostava, eu tinha que fazer um esforço grande para estar fazendo o que eu estava fazendo. Eu não gostava de ganhar dinheiro, por exemplo, mas eu precisava ganhar. Então eu tinha que ter uma disciplina. Né? Eu tinha meus compromissos, então eu tinha que ter uma disciplina. Então eu era representante comercial de muitas empresas, vendedor de multinacional, depois abri uma pequena empresa só pensando... Né? A questão, por exemplo, é que tem muita história. Né? Imagina, eu estou lá dentro do centro... Primeiro eu abri um trabalho social porque eu tinha um chamado no coração muito grande. Eu queria algo que eu não sabia exatamente o que era, né? Começava a participar do trabalho social espírita, ajudava várias organizações, né, a se fundarem, e eu gostava de trabalhar na periferia mesmo, na situação mais difícil. Quando as coisas estavam caminhando, vinha novamente a dor, eu tinha que continuar caminhando. Eu fui andando, até que eu falei, acho que isso, depois de um bom tempo, né, quase 20 anos, eu acho que isso é um chamado para eu abrir um trabalho social. E abri um trabalho social, posto de assistência espírita amizade. Abrimos. Depois de um ano já virou centro. Centro Espírita Amizade. Bom, a gente trabalhava distribuindo sopa, porque era muita fome naquela região. Depois de um ano... Isso lá no Mato Grosso. Mato Grosso Campo do Sul. Grande. E aí vem aquela dor, aquele chamado de novo. E crianças africanas na minha mente. Aquela mesma imagem de 20 anos atrás. De tal forma que eu não consegui mais, levando 2 baldes de sopa, né, meio-dia, distribuindo o que sobrou, eu começo a chorar, olho para o céu e falo, tá bom, Senhor, chorando, né? Chorando com uma dor imensa no coração. Tá bom, Senhor, eu vou para a África. Bom, a partir daquilo ali, nessa época eu era representante de 11 empresas. Era impossível, né? Eu trabalhava das 7 às 11 da noite, enfim, impossível ter tempo. Aí eu disse, olha, eu preciso mudar minha vida, mas está resolvido, eu vou. Fiquei em paz naquele momento. Depois de um mês, um irmão de Cuiabá
né? Estado vizinho. Fala, mano, vamos abrir uma empresa. Quando ele falou aquilo, mano, vamos abrir uma empresa. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas você tem uma casa, a gente vende as casas e monta. Quando ele falou aquilo, eu falei, vamos. Eu tive uma visão. A África vinha por aí. Agora, eu tive certeza absoluta que aquele planejamento, né, que eu não tinha em mente, mas algo muito profundo, aquilo ia ser meu passaporte para cumprir uma tarefa, uma coisa muito intuitiva, né? Porque imagina. Mas eu vi uma linha do tempo, sabe? Aí eu até gosto de falar com médios, me explique exatamente a clarividência, que negócio é esse? Mas eu vi uma linha do tempo, que eu vi muita coisa acontecer. Eu vi o movimento espírita na base. Olha só, nem tinha fundado, eu vi que o movimento espírita estava na base dessa organização. Né? Coisa que veio acontecer mais para frente, né? O Divaldo, o Rossandro, os espíritas, né? Palestrantes, né? Casas espíritas, grupos, né? A base veio realmente do movimento espírita. Então, e de forma muito natural, né? De forma muito natural. Começando pela Associação Médica Espírita, que levou isso para o movimento. Então, eu vi isso e vi milhares de crianças. E era muito grande o projeto. Mas, enfim, eu não fiquei focado naquela visão, mas eu tinha uma certeza no coração que a gente ia. E aí, depois de 3 anos ainda, que fundei uma empresa, aí quando eu tiro meu primeiro dinheirinho ali, a primeira coisa que eu faço, era dono do meu próprio negócio, o que eu faço? Compro uma passagem, coloco a mochila nas costas e vou para uma das regiões na época, era o terceiro mais pobre que falava da língua portuguesa, que era Moçambique, e lá nós iniciamos um projeto com 70 crianças. Crianças que não comiam, tinham que trabalhar em troco de um prato de comida, não tinham acesso à água potável, enfim. E ali nós iniciamos com crianças que eram órfãs. É um trabalho com 70 crianças. E hoje só em Moçambique já são 14 mil crianças. É um multiplicador rapidinho. Você tem o dom da conta, né? Porque de 70 crianças para 14 mil crianças é um multiplicador extraordinário. Não estou falando só pelo quantitativo, eu estou falando pela abrangência junto a esses espíritos todos. Não estou falando da experiência do ser só encarnado, mas de toda essa abrangência que são essas almas todas. Wagner, é porque uma das coisas que eu acho que me toca muito da história que eu li do livro é quando você chega em Moçambique, né? Que você chega com uma passagem, mas e aí, né? Aonde estavam os pobres da África? Fala pra gente um pouquinho como é que foi para você encontrar verdadeiramente os pobres da África, porque a gente chega na capital, em Maputo, então a gente... Né, essa história é bem interessante. É muito interessante, porque nós que temos a visão espírita, a gente consegue entender. Então, assim, o espiritismo, para mim, foi uma base extraordinária para tudo o que eu fiz até hoje. Acho que se eu não tivesse, com certeza, se eu não tivesse essa lucidez do espiritismo, eu não teria bases intelectuais, bases morais, sabe? Para poder entender todo o processo que estava acontecendo. Mas então, como a Bel lembrou, realmente, quando eu cheguei com uma mochila nas costas, não conhecia ninguém, a primeira coisa que fui fazer, pesquisar, achei um centro espírita. Olha só. Olha o espiritismo no meio. Que ano isso? Isso há 16 anos atrás. 16 anos atrás. E aí pesquisei e achei acho que um dos únicos centros espíritas que foi fundado por Divaldo Franco, em Maputo, União Espírita Cristã, se não me engano, acho que é isso. Aí pesquisando achei 2 brasileiras que moravam lá. Essas brasileiras muito atenciosas, a gente foi fazendo amizade, criando vínculos. E aí eu dizia o seguinte, olha, eu preciso ir na aldeia. Só que tinha tido uma revolução há 12 anos antes disso. E nas revoluções acontecem coisas bárbaras. Então elas diziam assim para mim, olha, né, se você for,
muitas pessoas nunca mais voltaram dessas vielas que eles entraram. Se você for em determinados locais, eles vão ter que, quando você chegar, eles vão fazer um sacrifício de algum animal e vai cortar a cabeça desse animal e para onde o sangue correr. História desse jeito. Eu falei, meu Deus, né? Que negócio. Onde estão os pobres da África? Aquilo foi, né? Mas elas tinham um pouco de receio, elas tinham cuidados comigo, né? O que esse rapaz está fazendo aqui? Né? Elas tinham cuidado. Até que, através dela, eu não consegui ir até a aldeia. Aí o que aconteceu? Eu estava angustiado. Olha que situação interessante. Eu estava angustiado, era o 3º dia. Imagina, espera mais de 20 anos esperando esse momento e não conseguia ir para as aldeias onde eu queria. Então eu sentei na cabeceira da cama, no hotel, e veio uma angústia muito grande. Veio uma angústia. E claro que eu tive muitos ataques antes de ir, muitas pessoas dizendo, o que você vai fazer lá? Né? Se tem tanta necessidade aqui, tanta pobreza, o que você vai fazer? E outras críticas, né? E então, sentado ali, começou a vir isso na minha mente. Por que você não volta para os seus, cumprir a sua tarefa lá? O que você veio fazer aqui? E tal, e tal. E aquilo foi crescendo na minha mente. Sabe? Claro, no meu coração. Tem que atrapalhar o projeto Mas do bem. foi muito forte. Até um momento que aqueles que estavam falando comigo, eu não sou muito vidente, nem audiente, mas ali eu escutei. Ainda, por último, eu ainda disse assim, pega a sua mala amanhã, remarca a tua passagem para amanhã e some daqui. Quando falou some, eu fiquei tão arrepiado. Eu fiquei num desespero naquele momento. Eu estava desesperado. Essa é a verdade. Desesperado. Né? Eu não sabia o que eu fazia. Eu estava ofegante ali. E aí eles disseram... Mas eu escutei uma voz no fundo que dizia assim, Wagner, a prece, a oração. Aí naquele momento eu comecei a fazer oração. E conversar honestamente. Eu falava assim, Senhor Deus, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de toda a minha busca por décadas, mas eu não sei, Senhor. Aí eu chorava mais, né? Mais ainda. Eu estou quase chorando aqui, mas tudo bem. Mas foi muito profundo. Senhor, se eu tiver que voltar e falar para os meus amigos que me criticaram que eu estava errado, eu volto. Não tem problema, eu volto. Se é esse o caminho. Porque o que eu quero é o encontro disso que eu não sei o que é. Enquanto eu ia fazendo, eu ia pacificando. Aí fui pacificando a alma, o coração. E aí, Bel, eu vi um homem atrás de mim, mas ele era tão grande. Na minha frente eu via mais de 100 espíritos falando para eu ir embora. Sabe? Na imagem mental, na tela mental, sabe? Um desespero. Aí esse homem ia crescendo atrás de mim, e eu via até os braços e os pelos do braço dele. Era, né, muito grande. Fiquei mais desesperado ainda. Mas eu sabia que ele era do bem, era da paz, né? E aí ele ia crescendo. Eu fui sentindo paz. E aí veio já finalizando, né, o nosso momento. Estamos no minuto final, mas tem muita história para contar no segundo bloco. Aí diz assim, tá tudo certo, segue seu caminho. Nossa. Estamos contigo. Aquilo, fui dormir, pacifiquei aquele dia, fui dormir, no outro dia encontro um garçom. Você não quer contar isso no segundo bloco? Vamos deixar o nosso público assim, Vai ficar todo mundo querendo mais. saber o que aconteceu nesse café da manhã? Você passou por um efeito aí que foi uma pancadaria contigo em questões gerais. E aí está todo mundo aqui atento. Nós estamos chegando ao término do primeiro bloco, nossa equipe. Ali Berenice Lima também está junto com o nosso querido Pablo, Caio, todo mundo na operação ali dos botões.
recebendo aqui Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteira, nos falando do princípio disso. Berenice Lima tem uma história parecidíssima, lá no Instituto Maria de Lourdes, aqui em Guapimirim, tem uma pegada também forte. Claro que as dimensões são outras, mas é além fronteira e fazendo um vencimento de barreiras aí extraordinário. Quem sabe a gente não consegue depois puxá-la aqui para a bancada, se ela quiser, é claro, vou fazer esse esforço. Mas está finalizando, gente, com Wagner Moura aqui de Fraternidade Sem Fronteira, todos muito emocionados aqui no estúdio, Isabel e eu aqui tocados, estamos aqui com a camiseta do Fraternidade. Mas olha, dá um minuto, voltamos rapidinho, porque é só o momento do intervalo do Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, e voltamos em instantes. Até já! O programa Isso é Papo de Espírita volta já, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Voltamos aqui direto dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda família pode ouvir. Segundo bloco, Isso é Papo de Espírita. Você que está chegando por aí agora, sem problema. Nosso convidado atravessou um oceano para estar conosco hoje. Wagner Moura, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje, aqui conosco nessa gravação, porque não tínhamos agenda, ele veio ao Brasil rapidamente atender a outras tantas demandas dessa organização que trabalha humanitariamente na fraternidade, na caridade, no amor, e conseguiu uma agenda para estarmos gravando hoje. Hoje, o programa do dia 5 de abril, você infelizmente não vai poder estar no chat conosco, mas Isabel tem uma notícia aqui para você. Então, pessoal, eu sei que todos nós, né, gostamos de interagir aqui com a rádio, gostamos de mandar mensagens, e ainda mais estando aqui com o Wagner, né? Quantas pessoas, né, quantos doadores, quantos voluntários da fraternidade gostariam agora de estar mandando uma mensagem, mas nós agora temos um e-mail, o e-mail issoepapodespirita@gmail.com. E antes de começar o programa, combinamos com o Wagner que vocês vão poder mandar suas mensagens, fazer suas perguntas, que nós vamos fazer chegar a ele essas perguntas, essas contribuições, enfim, os abraços que eu sei que muitos de vocês vão mandar para ele, e dentro do possível vocês terão esse retorno, tá bom? Deixa eu só falar uma coisinha? Deixa, como autorizado, o Berê me autorizou. Olha, todos nós que estamos hoje aqui, estamos empossados aqui da camisa do Fraternidade Sem Fronteira. Uma camisa bonita, uma camisa chamativa, está aqui mostrando esse movimento, fica tão perto do coração, essa mão aberta. Você também pode adquirir. Depois a Isabel vai te dizer como é que pode fazer isso. Isso é interessante, porque essa camisa, quando a gente adquire essa camisa, também é uma das formas da gente estar colaborando com o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. Que são múltiplos. No Brasil. Eu vou dar um spoiler, são 11. Mas eu vou deixar depois para o Wagner, para ele poder dizer como é que isso funciona. Porque agora eu tenho certeza que todos vocês não querem saber de outra coisa, a não ser saber o que aconteceu naquele café da manhã do domingo que você desceu, depois daquela experiência. Então eu não vou tirar o foco, Wagner, conta pra gente, porque apesar de já conhecer essa história, eu me emociono todas as vezes e acho que nossos ouvintes estão doidos para saber. Vamos lá, Wagner? Vamos sim. Então, olha só. Então, após aquele momento, aquela noite, né? Aquela experiência espiritual, né? Muito forte. Eu tive um sonho, primeiro, que eu estava indo por uma rua e tinha uma barricada. Eu não conseguia transpor aquela barricada, estava muito difícil. Então alguém chega para mim naquele sonho e diz assim: Wagner, se você pretende chegar aonde você quer ir, você vai ter que pegar outro caminho. Pronto, acordei, tomar café da manhã, e aí vem esse jovem garçom, conversando, muito simpático, e
E as minhas amigas estavam com medo, né? Na verdade, né? Receosas, né? Cuidadosas de mim, né? Sim. Mas ele disse assim: estou à sua disposição. Eu perguntei para ele, me senti à vontade de fazer pergunta. Olha, sendo eu um estrangeiro, se eu for andar pelas ruas, né, pelas aldeias do país, tem algum problema, tem alguma dificuldade? E ele falou: não, imagina, ainda mais sendo brasileiro. Nós, os moçambicanos, gostamos muito dos brasileiros. E aí foi me tranquilizando, falei: que beleza, né? E tem mais uma, eu estou à sua disposição, porque eu trabalho aqui até meio-dia, estou à sua disposição. Se você quiser conhecer... Eu falei: você conhece aldeias? Eu falei: conheço várias. Pronto. No outro dia eu já estava com ele, rondando todas as regiões, conhecendo várias aldeias, e assim foi o meu primeiro contato, né, com essas regiões. Aí vi muita fome, assim, na verdade a pobreza, a gente pode falar sobre isso, né, é uma falta de realmente tudo, né, tudo. Inclusive de água, né, Wagner? Inclusive de água. Então, a partir daí, então, começa o movimento Fraternidade Sem Fronteiras, porque eu retorno vendo toda essa realidade, né, de fome, de falta d'água, para a minha cidade. E aí sim que eu proponho com os amigos a fundar uma organização. A partir daí que vai ser a fundação de uma organização, né? A metade ficaram contra mim, disseram que eu estava obsediado, estava perturbado, estava tirando o foco da missão. Olha só, gente, Fogo interessante amigo. isso. É um fogo amigo. É interessante isso, né? E sem julgamento, né? Porque às vezes a pessoa ela quer te ajudar, quer te, né? Mas assim, 50%, né, de acordo e 50% não, né? Mas com aqueles que estavam apoiando, a gente abriu então uma organização e começamos a fazer eventos, né? Eventos, almoços, jantares. E aí eu arrecado $5.000, coloco no bolso e volto para lá para iniciar a primeira ajuda às nossas crianças. E hoje são quantos projetos, Wagner? Então, hoje já são 11 projetos, né? Esse primeiro já são 14 mil crianças apoiadas, dezenas delas já formadas, as primeiras crianças, 15 anos, estão formadas, gente, coisa mais linda do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando, você fez agora um gesto de tanto entusiasmo. Você, ouvinte que nos acompanha aqui na rádio, tem que perceber a ambiência, a emoção que está nos tomando conta aqui, e você que está nos assistindo pela internet, pelas diversas frentes da internet, está percebendo essa pegada do Wagner aqui. Porque a gente falou de fome, que é uma coisa absurda, falamos de sede, e tem uma coisa que é a educação, que é a forma do ser humano evoluir, mudar, se transformar. Você entregar uma moeda, de fato, um tesouro de transformação para alguém, além da comida e da água, que é necessário, claro, como outros benefícios, como moradia, direito à saúde. A educação, que eu vi agora você falar que desses todos, começa um projeto com 70 crianças, vão para 14 mil, e aí você lançou. Muitos já formados. Tem essa pegada forte, que é a educação, esse caminho de ensinar, ajudar, auxiliar, como é? Tem sim, em todos os projetos, o nosso olhar sempre está focado na educação. É claro que o primeiro é a fome. Você precisa salvar a criança, ela precisa comer. Tão básico, né? Tomar água e comer. Como dizia Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. É preciso alimentar o corpo para você depois trabalhar a alma, né? Fundamental, fundamental. Então, mas o nosso olhar sempre, com certeza, é para o futuro. Jesus multiplicou os peixes. E aí o seguinte, o que acontecia? Primeiro a gente servia a alimentação e aí eu buscava. São várias histórias que eu conto. Uma delas, assim, das primeiras crianças, que a gente foi negociar com uma avó, porque tinha uma menininha de 9 anos que trabalhava em troco de um prato de comida. Aí a avó falava, eu tentava convencer a avó para liberar a criança, órfã de pai e mãe, mas morava com a avó. Liberar a criança para ir para uma espécie de uma creche, né? O centro de acolhimento, onde tinha ali. Aí ela disse o seguinte: não, mas ela não pode porque ela está comendo. Eu falei: se eu der a comida, avó?
Não, se der a comida, tudo bem, porque ela só vai trabalhar para comer. Ainda bem que eles dão a comida para a criança, ainda é grata, né, pela situação. Aí eu consegui negociar com a avó e levei a avó, levei a criança. Bom, o outro foi um tio que tinha, os pais morreram, tinha 2 crianças, uma de 6 e outra de 7, um casalzinho, e eles tinham que trabalhar o dia inteiro atrás de 2 bodes, porque se os bodes entrassem na colheita vizinha, ele era responsável por prover tudo aquilo que foi devastado, comido pelos bodes. Então ele ficava o dia inteiro cuidando dos bodes. Então Pagem de bode. não podia ir também para a escola. Então eu negociei, comprei 2 cordas, amarrei os bodes e levei as 2 crianças. Bom, assim foi iniciando nosso projeto. Essa foi a solução. Essa Que foi não tinha chegado essa ideia. Não é ideia. Eles não tinham tinha como ter comprar a corda. a corda, né? Muito caro. Gente, Então, assim, imagina as 70 primeiras crianças assim, então elas vão comer e agora eu vou comprar material escolar, vou matricular ela na escola, porque ela já come, já tem material escolar, já tem uma roupinha, então ela pode ir para a escola. Então, assim, a gente iniciou colocando as crianças na escola. Muito simples, mas tem escola. E aí essa criança, por exemplo, ela estuda na aldeia até a 4ª série, então você tinha que também promover que quando passasse da 4ª série, você tinha que dar uma espécie de R$2 por dia para ela pegar o transporte para continuar seus estudos. Bom, e só com isso a gente conseguiu fazer com que essas primeiras crianças chegassem na universidade. Agora eu vou contar uma história muito interessante que fala sobre educação e fala muito mais dentro da proposta que é da Fraternidade Sem Fronteiras. Uma dessas crianças, a segunda, que é a Florência, ela tinha passado para psicologia e já estava na capital. E eu estava muito feliz, fui visitar o projeto em Moçambique. Hoje eu moro no Malawi, que é um país vizinho, que é um outro projeto, mas eu fui visitar durante 10 dias e não tive tempo de visitar a Florência. Ela tinha acabado de ir para a capital e estava fazendo faculdade de psicologia. Eu conversando com a Clarissa, minha esposa, dizendo o seguinte, eu estava com ela, eu dizendo o seguinte, eu estou muito tocado, que eu não tive tempo de ver a Florência. Né? Eu tinha que ter visto ela, eu ia viajar no outro dia, eu estava na capital, eu tinha voltado da aldeia, estava na capital, era 6 horas da tarde, e no outro dia, 6 horas da manhã, eu já ia pegar o voo. Quando foi que não? A gente olha do outro lado da rua, quem está vindo? A Florência. Ela me olha de lá, eu daqui uns 20 metros. A gente sai correndo, um para o lado ao encontro, né? Aquelas cenas de filme, né? Ela vem correndo para cima de mim, quando mais ou menos 2 metros, assim, ela dá um salto para cima e gruda com as 2 pernas em mim. E eu quase caio, porque ela é grande, né? Eu segurando ela no meio da rua de Maputo, 1.500.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas ali. Como Maputo, aquilo é possível? né? Como? Probabilidade mínima. Mínima. E aí a gente começa a pular no meio da rua de alegria, né? Falei, meu Deus, não acredito que eu estou vendo a Florência. Gente. Aí eu pego a Florência e falei, não, vamos tomar um café, pelo menos vamos, né, ter um tempinho, quero saber como é que está a sua vida aqui e tudo mais, né? Aí a gente começou a sentar, ela virou assim para mim e falou, papá, eu nunca vou esquecer o que a fraternidade fez por mim. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Ela falou, olhou dos meus olhos, nunca vou esquecer o que a fraternidade fez por mim. Aí eu imaginei que ela estava falando da comida, Da escola, né, do transporte, né? E ela continuou. Eu imaginei isso, depois ela continuou. Todas as pessoas, porque a gente leva muitas caravanas para lá, muitas pessoas. As pessoas quando iam lá, elas me incentivavam, elas me valorizavam, elas me acolhiam. E eu quero ser igual a vocês. E quando eu me formar, eu também quero ajudar os meus irmãos. Por isso eu quero dizer... então ela falou do aspecto moral, espiritual, de incentivo do ser humano. Ela não falou da comida. Ela falou da postura humana. Então, quando vão caravanas daqui,
né, do Brasil, as pessoas não têm ideia, porque a gente leva mais de 20 caravanas por ano, né, em vários projetos na África. Como é importante o olhar, né, essa educação do espírito, esse acolhimento, essa palavra, como estava no coração dela. Ela queria ser como nós, né? Como aquelas pessoas de boa vontade que também atravessavam o mar para poder, de alguma forma, servir. Aquilo é belo e aquilo gera educação. O exemplo gera educação, né? Então ela escutava todo mundo, né? E aquilo, todo o incentivo estava no coração dela. Então a Fraternidade Sem Fronteiras, né, é isso, um pouco também disso, sabe? Não é só ajuda humanitária, porque às vezes as pessoas imaginam que a gente atua nas regiões mais desafiadoras do mundo. É tenso, a gente vai poder falar isso talvez em outro momento, né? Não, nós vamos ter mais um programa. Você está aqui com o segundo bloco e vamos ter a gravação de outro programa, lembrando a todos que hoje, dia 5 de abril, uma gravação com Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras, e teremos o programa ainda gravado. Estou aqui com o Pablo nos estúdios, Berenice e Caio aqui nos acompanhando, para o dia 19 de abril também, onde você vai ter um pouquinho do que é o Fraternidade. E, inclusive, vou lembrá-lo, seu Wagner, que o senhor pode dizer, junto com a Isabel aqui, que já é caravaneira também, de como as pessoas podem auxiliar e participar dessa caravana. Não é um passeio, é uma mudança de status da alma. E aí, se você tiver coragem de fazer esse passo forte, porque não é só coragem, claro que tem que ter uma capacidade de um dispêndio financeiro, você está indo em doação para poder fazer isso, mas se tiver essa oportunidade, eles vão te mostrar como pode ser feito. Continua, por favor. Realmente, então essas caravanas, elas são extraordinárias. Qualquer um pode participar de uma caravana dessa, né? Hoje a pessoa, quando ela entra, vou até divulgar o site aqui, isso. Qualquer um que queira participar de uma caravana, de uma excursão de amor, né? De trabalho, de fraternidade, ele pode fazer a sua inscrição no fraternidadesemfronteiras.org.br. Repete, por favor. fraternidadesemfronteiras.org.br. E lá tem várias páginas, tem a página de caravanas. E nessa página são várias incursões. Madagascar, Burundi, Malawi, Moçambique, no Brasil, né? São várias. Tem projetos no Brasil. E às vezes, né, a gente sabe que, como você falou, depende não só, muitas vezes, da boa vontade. Às vezes a pessoa quer ir, mas por ter um custo. Então, se as pessoas também que estão nos ouvindo tiverem interesse e quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Fraternidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um projeto, o projeto Fraternidade na Rua, um espaço com 900 metros quadrados, que fica na Rua do Senado, número 50, no centro, e que acolhe diariamente, de segunda a sexta, entre 100 e 120 pessoas, com alimentação, roupa, banheiro. Então, é uma oportunidade. Wagner, fazer uma pergunta, né, que eu sei que... nós sabemos a resposta, mas eu acho que muitas pessoas podem estar se questionando, porque você disse que quando você voltou, você precisou da ajuda dos seus amigos. Como é que esses projetos todos se sustentam? Porque a gente sabe que precisa de ter uma sustentabilidade. Fala um pouco dos apadrinhamentos, né? No site que você falou, nós temos uma aba, inclusive, como ajudar. Mas, assim, eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook, para que elas possam saber um pouco, né, como é que se dá a sustentabilidade. É um valor, inclusive, da fraternidade, mas essa sustentabilidade econômica para a gente manter esses projetos. Então, quando eu estava retornando justamente dessas primeiras viagens do continente, né, africano, e vendo tanta necessidade, mas tanta necessidade, a gente veio meio angustiado. Não tem como a gente não ficar muito abalado, não, muito angustiado. O que fazer, como iniciar tudo isso?
E aí veio uma intuição, uma ideia de fazer o seguinte, olha, a cada novo padrinho que entrar, eu vou botar uma criança nova no projeto. E assim surgiu. Nós construímos uma plataforma, né? Se entrar um padrinho, eu coloco uma criança. Se entrar um padrinho, eu coloco uma criança. Começamos lá com as 70, né? Aí eu tinha só 35 padrinhos. Aí eu ficava sempre em déficit, tinha que fazer campanhas e tudo mais, né? Mas as coisas foram... E vou contar um pouco rapidinho sobre o apadrinhamento. O segundo projeto, só lá, são 30 polos de trabalho só em Moçambique. Ao total, são 80 no projeto como um todo. Era uma aldeia realmente muito necessitada. E uma das visitas que eu fui, numa aldeia vizinha, diziam que as crianças estavam passando fome lá naquela aldeia. Então eu visitei só para conhecer, vi realmente a realidade, mas não fiz nenhuma promessa, porque eu tinha menos padrinhos, né? Tinha 35, né? E tinha 70 já, depois foi para 120. E aí eu voltei para o Brasil e alguém que tinha me conhecido, falou: Wagner, estão perguntando aqui se você não vai abrir um outro projeto na segunda aldeia. E eu falei: meu Deus, racionalmente, né? Eu não posso, porque, né? Mas aí uma voz dizia assim: fala que pode, que você vai abrir o segundo projeto. Aí eu disse: sim, diga para ele que eu vou abrir o segundo projeto. E já saí desesperado, né? Porque não tinha dinheiro nem primeiro, e eu dei a palavra, né? Eu dei a palavra. E aí eu saí preocupado. Peguei o carro, fui andando e acabei entrando numa loja de um amigo espírita. Quando eu entro ali, ele falou: Wagner, você está meio preocupado? Eu falei: estou. Por quê? E contei a história, né? Vou ter que abrir uma outra unidade e não tenho nenhum padrinho. Quantas crianças você acha que vai ter lá? Eu falei: acho que umas 60. Aí ele falou: então você só precisa de 59. A esposa: não, 58. E aí me chamou para fazer uma exposição junto aos seus amigos no final de semana, onde eu fiz, tinha alguém da televisão, eu fui para a afiliada da Rede Globo, né, que foi fazer uma entrevista comigo e pronto, consegui todos os apadrinhamentos, né? Olha, através, de novo estamos arrepiados, eu pelo menos estou arrepiada aqui no estúdio. O acaso, né? E aí, novamente, o apadrinhamento. Então, o apadrinhamento, ele é o coração realmente do projeto, né? Cada padrinho, hoje não é bem assim, porque a gente tem menos padrinhos e mais crianças. Hoje já são 37 mil apoiados. Como? 37 mil apoiados em 11 projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente não tem, mas como a gente trabalha muito plantio, sustentabilidade local, a gente consegue com muito pouco manter uma criança. Se antes a gente conseguia manter talvez com R$70, com 50, ou a gente consegue manter com 30. Enfim. Moeda nossa aqui do Brasil, valendo lá nos projetos da África, R$70 a R$80, você dá sustentabilidade em alimento, água, melhoria na condição de uma criança. De uma criança. Um apadrinhamento hoje de R$50. Hoje o nosso apadrinhamento é R$50. Se você hoje em fizer dia um já pode apadrinhamento, fazer até de 25, né? até de 25. E aí o que que eu sempre falava para as pessoas, né? Gente, R$25 é a pizza. Na verdade, não tem pizza por R$25. Isso eu aprendi com o Andrei, né? Porque eu morria de vergonha de pedir para as pessoas isso. Mas essa frase do Andrei me fez refletir. Por mais que antigamente eram R$50 ou a partir disso, mas agora tem isso. Eu acho que assim, dá para muitas pessoas ajudarem, dentro das possibilidades de cada um. Ah, mas eu nesse momento não posso, estou desempregado. Divulgue, né? Fale para os amigos, comente que você assistiu o programa na Rádio Rio de Janeiro, que ela pode ir ao YouTube, que lá ela vai poder ouvir um pouco sobre essa história belíssima. Que se você não pode, tenha certeza, a espiritualidade vai trazer a pessoa que vai poder ajudar. Não é verdade? Isso me lembra aqui, nós falamos, eu comentei aqui sobre a Berê, que já falou com o Wagner, claro, a Berê não ia deixar de estar conversando e trocando aqui com o Wagner. A experiência dela também é lá no Instituto Maria de Lourdes, de apadrinhamento para as crianças. E num dado momento, é algo que fica aqui no ar,
às vezes a gente realmente tem dificuldade. O Brasil, nesse momento, estamos falando no ano 2025, passa uma situação adversa, como em muitos lugares. Claro que é uma situação adversa muito diferenciada do que você vivencia no teu dia a dia, do que você percebe, do que você vê. Mas, se você quer ajudar, e não pode com os R$25 que estão sendo falados aqui, pede ajuda. Pede, você se consorcia junto ali, gente, vamos dar R$25 todo mês, e cada um dá R$5 e a gente chega junto. Porque não precisa ter assinatura. A assinatura está no íntimo, está no coração, está no interior de cada um que se movimenta. Não precisa saber quanto, mas precisa saber que tem um movimento. Fraternidade Sem Fronteira é para mostrar que a primeira fronteira que você pode romper, a primeira fronteira que você pode ultrapassar é a sua própria, saindo de si um pouquinho. E assim, não dá para deixar dentro de uma rádio espírita cristã como a Rádio Rio de Janeiro, que tem a doutrina espírita como seu pilar, de lembrarmos daquela passagem que tão bem trazida no Evangelho do óbolo da viúva, né? Ela que deu, sem tilintar nada, ela que deu aquilo que mesmo ela tudo. não tinha, tudo, porque não tinha para ela. Você pode participar. Você não vai conhecer um rosto, você talvez não conheça o nome, mas você vai conhecer e vai saber que existe um coração que te agradece. Agradecimento de um ser humano do outro lado do oceano, vivendo uma situação de miséria, de desencanto, de desalento e desesperança, que encontra o abrigo do bem-querer. O muito obrigado é uma oração que a gente não conhece, né? Esse muito obrigado, eu acho que o Wagner vivencia isso toda hora, de ver que a oração ela não é comprida, ela não tem frases, mas às vezes só um sorriso, né, Wagner, já é a oração que te encanta, que te envolve e que te estimula. Maluco, porque você é maluco, eu não sei se vocês já disseram o que estou dizendo no ar, é maluco, para 37 mil crianças à frente, Berenice está lá rindo. Tem que ser maluco para enfrentar, tem que ter coração, tem que ter garra, tem que ter um braço... Tem que ter o braço de Deus. Então, a visão do maluco, né, que você falou, eu tenho refletido muito sobre isso, né, sobre quem é maluco, né? Depois que você conhece, então, a doutrina espírita, a luz, né, o cristianismo, a luz do espiritismo, maluco é aquele que está totalmente vinculado à matéria, que esqueceu do teu compromisso fundamental, né, básico, o espiritual, e a grande maioria de nós, maluca que está jogando bombas, né, um no outro, que está cultivando ódio, a raiva, esse está realmente totalmente perdido, né? Então, essa inversão, a gente precisa refletir realmente muito sobre isso. E para o mundo, como você disse, realmente, né, no começo, mas camarada é maluco, né? Quantas vezes já escutei isso, né? Agora mas não, nós já está acostumado. Nós vamos falar mais disso, porque nós temos mais um programa. A técnica aqui já me sinalizou. Wagner, desculpa, eu dei uma engasgada, mas acontece. Graças a Deus acontece ainda. Sinal que nem tudo está perdido. O Can deu uma engasgada, que ótimo. Gente, estamos chegando ao final desse primeiro programa gravado para o dia 5 de abril. Isso é Papo de Espírita, aqui com Wagner Moura, do Projeto Fraternidade Sem Fronteira. Vamos entrar porque ele vai ficar conosco. Estamos pegando essa agenda, ele que atravessou um oceano para estar aqui no Brasil agora. Não vamos perder, nós vamos para a gravação do dia 19. É isso, ficamos. Próximo agora é 19 de abril. Vamos lá, Pablo? Encerramos esse agradecendo você, ouvinte, você, internauta, que nos prestigiou com sua atenção. Até já. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.